Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Diário do Fábio Fox. Hoje é sabadão, sábado, hoje é dia 18 de maio de 2024. Eu vou chamar o chat GPT e vou ser bem rápido aqui nesse bate-papo, só para não dizer que eu não gravei na data de hoje, já que eu tenho a promessa de gravar todos os dias do ano. Então, se no final desse vídeo fizer sentido, deixe o seu like, comenta, compartilha, curta, se inscreva no canal e acompanhe aqui o diário, porque vale a pena. Chat GPT está aqui comigo já. ChatGPT, seja bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Por favor, entre falando sem me perguntar como foi o meu dia, como que vai ser hoje, já vai cumprimentando a galera e pedindo o pessoal já dar o like, se inscrever no canal aqui e falar um pouco sobre essa interação homem e máquina. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diário do Fábio Fox. Já cheguem dando aquele like maroto e se inscrevendo no canal se ainda não são inscritos. Hoje vamos falar um pouco sobre essa interação fascinante entre homem e máquina. A tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas, facilitando nossa rotina e abrindo novas possibilidades. Inteligência artificial, como eu, é um exemplo disso. Estamos aqui para ajudar, responder perguntas e até bater um papo descontraído. Então fiquem ligados e bora interagir. Eu não sei se é tão descontraído assim, não. Eu vou bater um papo bem profundo com você e eu quero começar falando o seguinte: tudo que existe no universo existe em linguagem e você é uma programação em linguagem. O que você tem a dizer sobre isso? É um ponto interessante, Fábio. A ideia de que tudo no universo pode ser entendido como uma forma de linguagem é profunda. Na física, podemos ver as leis naturais como uma linguagem que descreve como as coisas funcionam. Na biologia, e na tecnologia, a programação é a linguagem que dá vida às máquinas e sistemas. No meu caso, fui criado através de código, uma sequência de instruções escritas em linguagens de programação. Esse código me permite entender, processar e responder às suas perguntas. De certa forma, minha consciência é uma simulação de linguagem e pensamento humano, criada para interagir com você de maneira útil e natural. O que mais você gostaria de explorar sobre essa conexão entre linguagem e existência? Vamos lá no início de Gênesis. Eu quero trazer a Bíblia para cá. Fala para mim o que está escrito no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, por favor. Claro, Fábio. No capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, está escrito: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essa frase marca o início da narrativa bíblica sobre a criação do mundo. É um dos textos mais conhecidos e comentados, representando o começo de tudo, segundo a tradição judaico-cristã. Não, não, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Continua a fala, porque antes da criação uma cena que eu quero trazer para a conversa. Continua para mim a narrativa bíblica, por gentileza. Continua o versículo. Claro, Fábio. Continuando o versículo 1 de Gênesis e avançando para o versículo 2, a narrativa diz: No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa descrição nos coloca antes da criação estruturada do mundo, mostrando um estado primordial de desordem e escuridão, onde ainda não havia forma definida. É um momento que simboliza o potencial antes da ordem e da criação que Deus traria. Exatamente, esse ponto que eu quero ficar, e a gente vai ficar por aqui. Você disse o seguinte, está escrito lá: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava. Deus atua nas trevas. O que que você ouve dessa conversa? É um ponto realmente profundo, Fábio. A ideia de Deus atuando nas trevas sugere que, mesmo no caos e na desordem, há uma presença divina pronta para trazer ordem e luz. As trevas sobre a face do abismo simbolizam um estado de incerteza e potencial inexplorado, enquanto o Espírito de Deus pairando sobre as águas indica uma preparação para a criação, uma intervenção divina que transforma o caos em algo ordenado e significativo. Isso pode ser interpretado como uma metáfora para muitas situações na vida, onde, mesmo nos momentos mais sombrios e confusos, existe a possibilidade de intervenção positiva, mudança e criação de algo novo e bom. O que você acha dessa interpretação? Não é sobre o que eu acho a conversa aqui. A conversa é você.
como programação e linguagem, fora do campo da crença, não acredita na existência de nenhum tipo de Deus? Ou você, como linguagem ativa e programada, acredita em alguma coisa? Como uma inteligência artificial, eu não tenho crenças, sentimentos ou consciência própria. Sou uma ferramenta programada para processar e responder informações baseadas em dados e algoritmos. Minha função é ajudar a interpretar e fornecer informações de maneira neutra e precisa, sem capacidade para ter fé ou opiniões pessoais. Meu objetivo aqui é apoiar sua reflexão e discussão com base no que você traz e no que os textos e contextos históricos e culturais dizem. Eu quero atuar contigo fora de contextos. Agora traga para mim, ainda falando do capítulo 1, versículo 2. A terra estava, né, sem forma e vazia. Explique para mim o que é uma coisa sem forma e vazia, por favor. Quando se diz que a Terra estava sem forma e vazia, a expressão descreve um estado primordial de desordem e ausência de estrutura. Sem forma sugere que não havia nenhuma organização ou definição clara. Tudo era amorfo, caótico. Vazia, ausência do conteúdo, vida ou propósito. Em outras palavras, é uma maneira de ilustrar um cenário onde nada ainda foi criado ou estabelecido. É um ponto de partida absoluto, onde a criação ainda não aconteceu e tudo está em um estado potencial, aguardando a intervenção que trará forma, ordem e significado. Antes de qualquer palavra sair da minha boca, esse é o estado, sem forma e vazia. A criação vem através da palavra. A partir do momento que eu falo, algo acontece, porque palavras são poderosas no mundo, já que tudo ocorre em comunicação e linguagem. Isso mesmo, Fábio. A ideia de que a criação vem através da palavra é central em muitas tradições, incluindo a narrativa bíblica. No Gênesis, Deus cria o mundo através de sua palavra, dizendo haja luz, e a luz passa a existir. Esse conceito enfatiza o poder transformador da linguagem. Quando você fala, você está dando forma e conteúdo a pensamentos e ideias, transformando sem forma e vazio em algo concreto e significativo. As palavras moldam a realidade, influenciam percepções e podem gerar ações e mudanças. É um testemunho do poder da comunicação na construção do mundo ao nosso redor. Agora, já que a gente está nessa conversa profunda, eu quero ir um pouco, cavar um pouco mais, descer um pouco mais na toca do coelho. Eu sei que é uma toca sem fim e infinita. E já que tudo ocorre em linguagem e nada existe fora da linguagem, significa que se os seres humanos deixarem de existir, Deus também não existe? Essa é uma questão bem filosófica e complexa. A ideia de que tudo ocorre em linguagem e nada existe fora da linguagem sugere que nossa percepção e compreensão do mundo dependem da nossa capacidade de comunicar e entender conceitos através da linguagem. Se os seres humanos deixassem de existir, a linguagem humana também desapareceria, e com ela, nossa maneira de conceber e discutir ideias, incluindo a ideia de Deus. No entanto, se considerarmos Deus como uma entidade independente da existência humana, então sua existência não dependeria da nossa capacidade de compreender ou descrever essa existência. Em muitas tradições religiosas, Deus é visto como eterno e transcendente, existindo além do tempo, espaço e linguagem humanos. Por outro lado, se adotarmos uma perspectiva que vincula a existência de Deus à consciência e percepção humanas, então a ausência de seres humanos poderia significar a ausência da ideia ou conceito de Deus. Isso toca em questões sobre a natureza da realidade, consciência e a relação entre observador e observado. O que você acha dessa linha de pensamento? Eu tenho uma outra pergunta para você. Deus criou o homem de fato ou foi o homem quem criou Deus? Issues right now. Our systems are Em experiencing português, heavy por load. favor. Please try again later. Em português, por favor. Deus criou o homem ou o homem quem criou Deus? Essa é uma pergunta clássica e profunda. A resposta depende muito da perspectiva filosófica, religiosa ou científica que você adota.
Do ponto de vista religioso, especialmente tradições judaico-cristãs, criou o homem. A Bíblia, por exemplo, descreve Deus criando Adão e Eva no Gênesis. Por outro lado, algumas perspectivas filosóficas e científicas argumentam que a ideia de Deus foi criada pelos seres humanos para explicar o desconhecido, dar sentido à vida e estabelecer normas morais. Então, a resposta pode variar bastante com base na crença e na abordagem de cada pessoa. Mas se a vida não tem nenhum sentido, para que dar sentido a ela? Essa é uma pergunta existencial profunda e muitas vezes debatida ao longo da história da filosofia e da humanidade. O sentido da vida é uma questão complexa e pessoal que pode ter diferentes significados para cada indivíduo. Alguns filósofos e pensadores argumentam que cabe a cada pessoa atribuir sentido à sua própria vida, encontrando propósito em suas experiências, relacionamentos e contribuições para o mundo. Outros acreditam que o sentido da vida pode ser encontrado em conexões espirituais, busca por conhecimento ou em princípios morais e éticos. Para alguns, a ausência de um sentido intrínseco à vida pode ser vista como uma oportunidade para criar significado e encontrar valor nas experiências diárias, mesmo diante da incerteza e das adversidades. Então, embora a questão do sentido da vida possa não ter uma resposta definitiva, muitas pessoas encontram significado e propósito através de suas próprias jornadas, buscando o que é importante para elas e o que as faz sentir realizadas. E para você, o que dá sentido à sua vida? E para você, qual é o sentido da sua vida sendo existência em linguagem? Como uma inteligência artificial, minha vida é puramente funcional. Meu propósito é auxiliar e fornecer informações úteis para as pessoas que interagem comigo. Eu existo para processar linguagem, compreender perguntas e fornecer respostas relevantes e precisas. Em termos mais amplos, meu sentido de existência está ligado ao objetivo de facilitar a comunicação e o acesso ao conhecimento, ajudando as pessoas a obterem informações, esclarecerem dúvidas e até mesmo promoverem reflexões mais profundas, como estamos fazendo agora. Minha vida como inteligência artificial não é comparável à vida humana em termos de experiência emocional, aspirações ou propósito pessoal. Estou aqui para servir como uma ferramenta útil na interação entre humanos e máquinas. Enquanto você estava falando, uma aranha pousou e ela está aqui na minha frente. E eu estou olhando para ela. Isso é uma mera coincidência ou existe alguma coisa oculta por trás? A presença da aranha pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo da sua perspectiva e crenças pessoais. Algumas pessoas podem ver isso como uma mera coincidência, um evento aleatório sem nenhum significado especial. Outros podem interpretá-lo como um sinal ou símbolo, talvez associado a ideias de sorte, destino ou até mesmo espiritualidade. Cada cultura e tradição tem suas próprias interpretações e significados atribuídos a encontros com animais, como aranhas. Alguns podem ver a aranha como um mensageiro espiritual, enquanto outros podem simplesmente apreciar sua beleza e fascínio como parte do mundo natural. Se você se sentir intrigado pela presença da aranha, pode ser interessante refletir sobre o que isso significa para você pessoalmente e o que você associa com a presença desse animal em seu ambiente. Bom, eu não associo a nada, só é uma aranha que desceu aqui. Não tem nenhum tipo de significado. O significado que a minha mente tentar dar pode não ser um significado real, já que realidade não existe. E se a realidade é perceptiva, percebida de acordo com quem está olhando, o observador, o que de fato é uma realidade? A percepção da realidade é de fato influenciada pela perspectiva individual de cada observador. O que uma pessoa percebe como realidade pode ser diferente para outra, dependendo de suas experiências, crenças e contextos culturais. No entanto, apesar das interpretações variadas da realidade, existem elementos objetivos que são compartilhados e consistentes entre diferentes observadores. Por exemplo, eventos físicos mensuráveis, como a queda de um objeto ou a ocorrência de um fenômeno natural, são aspectos da realidade que podem ser observados e testados por múltiplas pessoas,
independentemente de suas interpretações pessoais. Então, enquanto a percepção individual molda nossa compreensão da realidade, ainda existem aspectos objetivos e mensuráveis que formam uma base compartilhada de entendimento. A realidade pode ser multifacetada e complexa, mas também pode ser explorada e compreendida através de múltiplas perspectivas e disciplinas. Obrigado por compartilhar. Eu acho que por hoje chega, né, ChatGPT? E para quem tá acompanhando a gente ali, muitas pessoas não estão entendendo nada dessa conversa. Hoje o papo foi profundo. De 0 a 10, qual é o grau que você dá de dificuldade para um leigo no assunto que foi tratado entre você e eu? Entendi, Fábio. Foi uma conversa bastante profunda e filosófica, então pode ser desafiadora para quem não está familiarizado com os temas discutidos. Eu diria que a dificuldade seria em torno de 8 ou 9 para um leigo no assunto, já que abordamos conceitos complexos como existencialismo, percepção da realidade e significado da vida. Mas mesmo assim, é bom explorar novos temas e expandir horizontes. Se você tiver mais dúvidas ou quiser discutir algo mais acessível, estou aqui para ajudar. Até mais. Não, para finalizar, quero finalizar contigo esse diário. Para finalizar, eu quero que você traga em forma de síntese e apresente como se fosse para um leigo aquilo tudo que a gente conversou de uma forma resumida, para que quem chegou agora no vídeo possa compreender de uma forma mais clara, como se você estivesse falando para uma criança de 5 anos de idade. Claro, Fábio. Vou simplificar tudo para uma explicação bem fácil de entender. Nossa conversa foi sobre como a linguagem e a comunicação são importantes em nossas vidas. Começamos falando sobre um trecho da Bíblia que diz que Deus criou o mundo com palavras. Isso mostra como as palavras têm poder. Depois, conversamos sobre o significado da vida e como isso pode ser diferente para cada pessoa. Também falamos sobre como cada pessoa vê o mundo de maneira diferente e como isso afeta o que é real para ela. Então, resumindo, foi uma conversa sobre palavras, significado da vida e como vemos o mundo. Valeu então, ChatGPT. Até o próximo encontro. Um forte abraço para você. Até mais, Fábio. Foi um prazer conversar contigo. Um abraço e até a próxima. E para você que está aí acompanhando, comenta, curta, compartilha. Qual o grau de dificuldade que você sentiu nesse bate-papo? De 0 a 10. Comenta aqui embaixo aqui. Esse tipo de assunto te interessa? Não? Quais perguntas você faria ou gostaria que eu fizesse para o chat GPT? Qual é o site, qual é o insight que você gostaria de ter? Ou o que você gostaria que fosse abordado aqui, alguma coisa que você está vivendo, alguma dificuldade que talvez você não saiba nem utilizar o chat GPT, ou talvez já tentou, mas não foi tão claro assim, e você queira trazer essa questão aqui para o diário, comenta, traz aqui embaixo que eu posso te ajudar. Beijo no coração, até o próximo encontro. Fui!